É uma honra para mim vir a público comentar a minha experiência, a minha vivência no Marília Barbosa. Foi uma fase muito especial da minha jornada como espírita. Bom, meu primeiro contato com o movimento espírita do Amazonas foi em 1997, no Encontro Fraterno Alta de Souza, em Campo Grande. Mas a minha primeira casa, o primeiro lugar onde eu fui para uma atividade espírita, também em 1997, foi no Marília Barbosa. Meu nome é Rodrigo Lima. Eu tive a bênção de conhecer o Marília Barbosa por volta do ano de 91. Quando eu fui participar das atividades no Marília Barbosa, a convite da Denise e do Rodrigo, foi uma experiência bastante diferente. Apresentaremos um vídeo contendo a origem e história do Colégio Espírita Marília Barbosa, desde seu surgimento, com o grupo de mães espíritas da Federação Espírita do Amazonas, como Centro Espírita, até os dias atuais, como Colégio Formal de Educação de Crianças. O objetivo do documentário é apresentar a trajetória dessa instituição e sua importância para o movimento espírita no Amazonas e para as pessoas que ali passaram e atuam nos dias de hoje. A trajetória do Colégio e Centro Espírita Marília Barbosa na cidade de Manaus. Documentário feito pelo Grupo de Estudo da Mediunidade, Sala Paciência, terça-feira, 6º Simpósio FAC. O Marília Barbosa atualmente é um complexo com centro espírita, creche e colégio, que começou nos anos 70 com as atividades comunitárias da União das Mães Espíritas Marília Barbosa, na sede da Federação Espírita Amazonense, FEA, na rua José Clemente, no centro de Manaus. Então nós mulheres, foi quem construiu isso tudo. Mas anteriormente funcionava na Federação, na José Clemente, né? Como um departamento da Federação. Era voltado para as mães carentes, não é? Distribuíam ranchos, enxovais. E naquela época eram confeccionados os enxovais. Outra coisa, naquela época eu era nova e eu sabia costurar, eu costurei muito. O que a senhora costurava? Camisinha de neném, roupinha para senhora. Os coeiros. Os coeirinhos, tudo isso eu fazia. Aí eu tinha uma turminha que eu ia ensinando, né? Então eu costurei muito bem, muito. Mas ajudava um, ajudava outro. Aí nós se juntávamos, aquele monte de mulher, conversando, miolo de pote. E aí um fazia camisinha, outro cortava, outro costurava. E eu fui. Aí quando eu ganhei esse terreno, comecei a construir. Aí os filhos também tudo ajudaram, né? Porque todo mundo trabalhava. Não, o espiritismo, a religião espírita, ela é o amor. Você tem que amar. Tem que amar, tem que gostar, entendeu? Agora, eu acho que todas as religiões são iguais. A primeira parte que foi construída foi esse prédiozinho aqui, que é o Centro Espírita. Foi a primeira coisa que ela fez. Isso aqui, ela fez só, fazendo o que eu falei, jantares beneficentes. Esse prédiozinho aqui, realmente, ela construiu na garra, no peito e na coragem. E aqui mesmo funcionou a primeira evangelização, as primeiras sopas, essas coisas, já tudo aqui nessa casinha. Durante o governo militar no Brasil, o grupo de mães espíritas receberam como doação um terreno do bairro Planalto, localizado na zona oeste de Manaus, iniciando com a fundação de uma escola espírita que pudesse formar crianças carentes, inspiradas na obra de Marília Barbosa, no Rio de Janeiro. Quem foi Marília Barbosa? Marília Barbosa é um desses espíritos que cumpriram com maestria o seu planejamento espiritual.
Primogênita de 15 filhos, começava por aí a pôr em prática o sentimento maternal, o qual levou por toda a vida ao ponto de tornar-se conhecida como Mãe Marília, além de também ter natural vocação para o magistério. Carioca de nascimento, ainda criança mudou-se com sua família para Salvador, onde na juventude lecionou. Lá conheceu Leopoldo Machado, mas foi somente quando se reencontraram no Rio de Janeiro que vieram a se casar. Em 1930, fundaram no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, o Colégio Leopoldo, hoje com 89 anos. Em 1948, por ocasião do primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil, ela aderiu à campanha de Leopoldo Machado, Espiritismo de Vivos, fundando várias mocidades. Foi o braço direito dele no movimento de mocidades cristãs espíritas. Foi presidente do Centro Espírita Fé e Caridade, onde desenvolveu várias obras sociais, inclusive sua primeira mocidade e escola de evangelização para a infância. Juntos, fundaram também o Lar de Jesus e o albergue noturno Allan Kardec. O nome Mãe Marília, como era chamada carinhosamente por todos, surgiria naturalmente desta sequência de trabalhos pelo próximo. Aos 49 anos, vítima de problemas oncológicos, despedia-se desta vida em setembro de 1949. Ela é uma figura muito importante na nossa vida, na vida de toda a nossa família. A senhora Marília conheceu ela Barbosa. pessoalmente? Não. Nós não a Nós conhecemos, não a conhecemos. mas convivemos com ela mediunicamente mais de 20 anos. Deus Muito mais de 20 era um anos. espírito maravilhoso. Muito. Maravilhoso. Nos deu belas lições. Se nós não aprendemos mais, porque a gente achava que a gente ia ter a presença dela para sempre, né? Mas chegou uns 2 anos atrás, ela nos comunicou que tinha sido designada para outra tarefa. Não se reportou a nós do que seria, não é? E aí a gente ficou órfãos, né? Um tempo, sentimos muito a falta dela. Eu acredito que para ela, acho que meu pai, acho que para todos nós, a gente vê quantas crianças passaram aqui. Vixe, E hoje são médicos, são engenheiros. Por quê? Porque meu pai prezava, como eu falei no início, aquele estudo rigoroso. Todas as crianças que saíam daqui, elas passavam no vestibular, passavam para ir para a escola técnica, para o Bradesco. Entendeu? Estudavam. Passavam de primeira. Quando diziam assim, é aluno do Marília Barbosa, todo mundo queria, porque sabia que o estudo aqui era um bom E outra estudo, coisa, não era que eu entendeu? maltratasse, não. Era disciplina. Era disciplina. E aí a gente... Mas a gente pode disciplinar com amor, minha filha. Sim. Sem olhar que teu cabelo tá assim, tua roupa tá assim. Não. Isso. O amor cobre a multidão de nossos pecados. As mães espíritas atuavam fortemente em atividades sociais, mas também tinham grandes sonhos inspirados no exemplo de Marília Barbosa. O objetivo agora era construir salas de aula e toda a estrutura necessária para que pudessem acolher as crianças e também realizar atividades espíritas no local, com a ajuda de empresários e amigos. Ali a creche já foi com a ajuda do Dr. Rui Lins, da Suframa. Nós tínhamos nosso irmão do meio, trabalhava lá, era engenheiro de lá, e ele conseguiu que a Suframa ajudasse a construir esse prédio. Começou primeiro creche, as crianças pequenas. Aí foi. Depois que foi feito o colégio do lado de lá, aí tem as salinhas lá atrás, aí foi crescendo. Porque religião, a gente não tem que olhar se você é católica, se eu sou espírita, se você... Não, nós somos irmãos. Nós temos que nos amar umas às outras, sabe? Respeitar, amar, ajudar.
quando eu já tinha saúde, eu ajudava os outros. Aí depois, quando eu comecei a construir isso aqui, todo mundo veio me ajudar. Eu não fiz só, porque a gente não faz uma coisa dessa sozinho. Além das aulas de educação formal, havia aulas de dança, música, teatro e artesanato. Quanto ao funcionamento dos funcionários, já sabe, tudo naquele horário bem mesmo agitado, para ter tudo na hora certa, né? Aquela programação de preparar o refeitório e recolher de novo, lavar a bolsa e tudo. Aquela confusão, mas tudo com muito amor, tudo com muito carinho, porque eles, é tudo pra gente, o carinho que eles dão pra gente. Eles veem a gente, correm, abraçam a gente, beijam a gente, diz que ama a gente. Isso é tudo, né, pra gente. A gente recebe em troca da vida que a gente tem aqui o dia todo, né? Porque período integral não para, né? E como é que é o trabalho de vocês? Tem 33 anos de funcionamento, desde 86. O colégio que eu falo é a parte do primeiro ao quinto ano e depois de sexto ao nono que nós fizemos, né? Agora acabou. Mas ele funciona desde 86. Tá? Quando começou já foi em tempo integral. Abrangia naquela época 113 crianças, de primeira a quarta série. Depois, em 88, nós fizemos o quinta, oitava, que hoje é o sexto ao nono ano, onde nós tínhamos uma média de 120 crianças. Saímos daqui já para ir para o ensino médio. Os professores são dedicadíssimos. É um convênio que nós temos de SEDUC e CEMED. Tá? Então, a CEMED mais atenderia o pessoal de creche, né? De 2 a 5 anos de idade. E a SEDUC atendia até 2016. Agora a gente ainda tem algumas professoras da SEDUC, né? Mas eles atendiam mais o primeiro ao quinto e sexto ao nono ano. Agora, como já está, o convênio com a SEDUC já está parando, nós só estamos com 6 professores da SEDUC. O resto todos são professores da CEMED. Acho que nós passamos o dia todo aqui, é tempo integral, eles merendam, almoçam e tem a merenda da tarde. 4h30 que eles estão saindo daqui para ir para casa. Entregar aos pais, aí eles vão para casa e voltam só no dia seguinte. Isso funciona de segunda a sexta-feira. Qual a importância desse trabalho na sua vida? Na minha vida, é um monte de motivos, de razões e de alegrias que me dá. Porque quando eu cheguei aqui, não tinha direção na escola. Depois que aí eu com o senhor Alfredo, a gente começou a colocar as normas na coisa, aí eu teve uma época que eu deixei de ser diretora, de 92 até 2005, mas eu sempre estive na casa, eu nunca deixei a casa. Mas isso é uma realização, porque é muito bom a gente ver uma criança chegar onde chegar. É muito bom. Quando assumiu, como eu falei, né? Assumiu o irmão Góes, ele era da Cruzada dos Militares, quando ele assumiu a presidência da federação, aí ele ia precisar do espaço onde funcionava a União, aí pediu que a gente procurasse um outro lugar para continuar o trabalho. Foi quando ela ganhou aqui. Foi, na época, meu irmão trabalhava na construtora Flávio Espírito Santo. Foi o doutor Flávio Espírito Santo, né, que já desencarnou, que doou esse terreno. Nessa região, ele doou esse terreno para nós espíritas, aqui do lado para os protestantes e do outro lado para os católicos. Ele doou uma ponta para cada. Né? Em 99 foi quando a minha mãe conheceu a dona Glaucia, ela conheceu a Casa Espírita. Né? Na época, a União das Mães Espíritas era bem maior do que ela é hoje.
Né? E na época nós tínhamos as nossas evangelizações no pavilhão, as crianças vinham para cá, nós sentávamos exatamente ali atrás. Né? Na época tinham vários evangelizadores, a tia Lucy era a evangelizadora da juventude. Né? As mães vinham para o pavilhão onde elas tinham as aulas, muitas das vezes com a dona Gláucia, ainda uma mulher um pouco mais forte, ela tinha, né, um pouco mais de vigor, ela vinha na escola constantemente. Né? E aqui eu comecei com 4 anos de idade. Eu me recordo que religiosamente a minha mãe ela vinha da igreja evangélica. Né? Aqui dentro a minha mãe ela teve uma mediunidade, eu acredito que aqui dentro ela se encontrou, né? E ela conseguiu nos trazer. Né? Então essa casa para nós ela foi muito acolhedora, principalmente na minha construção enquanto pessoa. A dona Gláucia nos auxiliava muito. Eu me recordo que o meu primeiro sapato, minha primeira roupa de formatura, de nível fundamental, quem deu foi a tia Gláucia. É porque nós éramos muito carentes no início dos anos 2000 e nós de fato não tínhamos condições. O trabalho que o Marília Barbosa tem voltado para a comunidade é muito grande. As mães aqui recebem seus enxovais, recebiam e recebem até hoje. Aos sábados nós temos a nossa escolinha, que ainda continua com o escopo de sempre, né? Recebe as famílias carentes, como a própria dona Gláucia falou. O intuito não é a doutrinação, para entregar os estudos da doutrina espírita, mas é entregar a essência da doutrina espírita. Né? Porque se daqui a gente vê, e daqui a gente sair aprendendo pelo menos 1% do que é ensinado aqui, já vale para o resto da vida. O que é a essência para ti? A essência da doutrina espírita, que é nos passada, que foi nos passada durante muitos anos, é a base. É Deus, Cristo e caridade. E saber que a gente não vai ao Pai se não for por intermédio de Jesus. Né? Essa casa, como a dona Gláucia mesmo diz, ela não é nossa, ela não é minha, não é da dona Lucy, não é da tia Gláucia, como ela me disse, a casa é do Cristo. Né? E ela está aberta, as portas dessa casa ela é aberta em prol do trabalho do Cristo, que é amar o próximo como a si mesmo e ter o amor a Deus sobre todas as coisas. Eu acredito que se eu não consigo amar o próximo, eu não consigo amar a Deus. Se eu não amo a Deus, eu não tenho amor ao próximo. É algo um axioma muito linkado. Né? Então a gente não tem como viver sem isso. Eu acredito que a gente não é completo. A gente é um trabalho constante que a gente desenvolve aqui dentro, a gente aprende e quem tem muito a nos ensinar. E eu tenho absoluta certeza que todos os sábados, quando a gente está dentro daquela sala, eu recebo não somente o material que eu levo comigo de aprendizado, mas eu também recebo as influências espirituais que tem nessa casa. Porque essa casa ela é espiritualmente muito influenciada, a gente consegue sentir ao entrar aqui dentro. Quando eu passo naquele portão, a gente sente uma paz diferente aqui dentro. Né? Eu agradeço muito a dona Gláucia, agradeço muito por ter encontrado essa casa. Né, que eu acredito que faz parte da minha função enquanto ser humano, enquanto espírito encarnado. Né? Se eu encontrei essa casa, eu agradeço muito ao Cristo, porque me foi entregue esse caminho, me foi entregue essa casa foi colocada no meu caminho para principalmente ajudar no meu processo enquanto espírito, enquanto ser humano. A gente encarna muito atrasado, né? E essa casa ela tem sido principalmente degraus, né, que a gente vem caminhando para se desenvolver, não só como pessoa, mas principalmente enquanto espírito encarnado, porque a gente não está aqui a passeio. Né? Eu agradeço muito essa casa. No colégio, desde sua fundação em 1986, estudaram 4.620 alunos, de primeira a quarta série, e 2.160 alunos, de quinta a oitava série. 12.951 alunos passaram pelo Marília Barbosa em 36 anos de funcionamento como creche e escola. O Centro Espírita funciona há 41 anos, desde 1978, com a evangelização de crianças e jovens, palestras públicas e atividades comunitárias, servindo ao Cristo como Marília Barbosa sempre prezava em vida.
Já está gravando, você pode começar falando o seu nome e sobre Marília Barbosa. Já. Boa noite, eu sou Perpétua. É uma honra para mim vir a público comentar a minha experiência, a minha vivência no Marília Barbosa. Foi uma fase muito especial da minha jornada quanto espírita. Eu fui convidada por um amigo do Joana de Cusa para participar da equipe de atividade mediúnica do Marília Barbosa, à época composta pelo seu Levi, que já não se encontra entre nós, e coordenado pelo Rodrigo Junqueira, com sua esposa, a Denise, a Ecléia, o Luiz, o Silvio Romano, o Marcelos. E assim, nós participamos durante um bom tempo, no final da década de 99 a 2000 e pouco, e assim, foram experiências riquíssimas dentro das manifestações mediúnicas, com manifestações de imagens plasmadas e relatadas, narradas de forma muito poética pelo Silvio, pelo Marcelo, pelo Rodrigo, pela própria Denise, e materializações mesmo manifestadas pela Ecléia, que na verdade nós conseguíamos participar das comunicações dela através dos odores de flores ou em determinados momentos de bebida alcoólica, assim. Então, foram experiências riquíssimas e marcantes, principalmente pelo fato das comunicações, muito delas, virem simultâneas, ou seja, duas comunicações concomitantes, requerendo os dois dialogadores concomitantemente. Então, assim, foi um período muito rico e de muita aprendizagem e que serviu para solidificar o conhecimento prático da atividade mediúnica, associada, é claro, com o aspecto fraterno, porque nós estendíamos também as visitas fraternas em lares necessitados, além do suporte que a Ecléia dava e continua dando até hoje, com o asilo dela no centro, acolhendo as pessoas que vêm do interior, e nós íamos até lá, fazíamos evangelho e dávamos o suporte dentro das nossas possibilidades, muito, muito gratificante. É uma experiência muito agradável, que deixou lembranças inesquecíveis e que consolidou amizades muito importantes dentro da minha carreira, dentro da minha jornada enquanto espírita. Muito obrigada. Obrigada, Perpétua. Já está filmando, você fica à vontade. Fala o teu nome, se apresenta e fala as perguntas que eu te passei. Perfeito. Meu nome é Rodrigo Lima. Eu tive a bênção de conhecer o Marília Barbosa por volta do ano de 91. Fui levado pela minha mãe. Eu era extremamente católico, por ter vó católica. Então a gente tinha um laço muito forte com a igreja. E a minha mãe, por trabalhar com a doutora Luciana, começou a ouvir a respeito da doutrina na época e decidiu ir trabalhar com ela na creche, né, que na época tinha creche, e foi trabalhar na parte de assistência social de crianças no sábado. Durante esse período, ela começou a levar a minha irmã, e a gente participava meio que trabalhando e participando da evangelização. Então a gente chegava cedo, então ajudava durante um período. Basicamente o que tinha para fazer era cortar pão, salsicha e preparar os sanduíches para começar a distribuir. Às vezes vinha pronto e a gente no máximo carregava do carro para colocar preparado para distribuir e ajudava a distribuir durante o processo. E, claro, assistia a palestra, cantava junto, cheguei a tocar violão um pouco nessa época. Então, Marília Barbosa representou para mim uma espécie de construção, uma espécie de chegada do espiritismo na minha vida por intermédio da minha mãe, a doutora Luciana. Foi muito importante porque ele não chegou de uma maneira teórica, ele chegou de uma maneira muito prática, ou seja, eu vivenciava a caridade com aquelas crianças ao passo que eu também era evangelizado. Então, o mais importante é que eu trabalhava, ao passo que trabalhava eu sentava para assistir a palestra e também tocava e ajudava na prece. Então, assim, de alguma forma eu estava sempre circulando dos dois lados.
E eu acho que isso ajudou muito na minha formação enquanto espírita, enquanto cristão. E é claro que com o tempo eu adotei a doutrina como sendo a minha doutrina principal. Casei na igreja, mas foi formalidade cultural, até porque minha esposa é católica, bem católica. E com o passar do tempo, me ausentei, me afastei um pouco por motivo de trabalho, etc., como é normal na vida do espírita, né? Quando não vigia, acaba se afastando. Isso aconteceu comigo. Mas depois de casado, eu senti a necessidade de voltar pelo amor. Eu sabia que eu tinha que voltar, eu sabia que eu tinha uma missão. E eu fui construído eu não conseguia me ver em outra religião, por conta dessa base muito sólida que eu tive. Minha mãe continuou sempre, frequentei outros lugares, mas não com tanta força. E um dia tentei retornar, minha esposa não quis acompanhar, e eu tentei retornar para uma outra instituição próxima, mas não deu certo, e acabei vindo para cá, para a Fundação Allan Kardec. E depois que eu vi, minha esposa viu que não tinha jeito, me acompanhou, e hoje a gente está aqui já há pelo menos 5 anos. Sou trabalhador da casa, trabalho na DA, estou fazendo um estágiozinho na urgência, trabalho na DI dia de domingo como dirigente de grupo de pais, e tudo isso eu devo a Marília Barbosa, tudo isso eu devo a esse presente. Eu vejo como um presente, eu acho que digno de tempo, digno de hora, recebi no momento certo, que eu precisava para me tornar o que sou hoje. Obrigado. Bom, meu primeiro contato com o movimento espírita do Amazonas foi em 1997, no Encontro Fraterno Alta de Souza, em Campo Grande. Mas a minha primeira casa, o primeiro lugar onde eu fui para uma atividade espírita, também em 1997, foi no Marília Barbosa. Eu fui à reunião de desenvolvimento mediúnico, que era realizada às sextas-feiras, sob a direção do André, e depois ficou sob a coordenação do Rodrigo. Então, o Marília Barbosa foi a minha casa-mãe, foi a primeira casa que me acolheu aqui no Amazonas, onde eu tive a oportunidade de reencontrar muitos corações queridos. Foi lá que eu conheci o Marcelo e a Fernanda, a Perpétua, o seu Levir, a Carla, a Ana Cláudia e o Júnior. Então, foram muitas pessoas com quem eu convivi lá. De 97 a 2001, nós participamos da reunião de desenvolvimento mediúnico, participamos da reunião pública às quintas-feiras, participamos também de um curso de iniciação à doutrina espírita, onde a gente teve um trabalho muito lindo junto com a Patrícia e o nosso amado Rubinho. Então, o Marília Barbosa, sem dúvida, para mim, na minha vida, foi um sinal de Deus, falando para mim assim, que onde eu estivesse eu não ia me sentir sozinha, que eu estaria sempre amparada, porque a espiritualidade faz isso com a gente, né? Onde nós estivermos em conexão, eles estarão ali mostrando toda a força deles, toda a motivação deles em nos ver bem. Quando eu fui participar das atividades no Marília Barbosa, a convite da Denise e do Rodrigo, foi uma experiência bastante diferente. Eu já tinha participado ativamente de várias atividades no Morada de Jesus, já tinha participado também da Federação Espírita Amazonense, e a minha experiência lá foi diferente no aspecto de que, talvez pela quantidade de pessoas, talvez pelas pessoas que estivessem lá, talvez pelo ambiente mesmo que nós criamos pelos nossos relacionamentos, estudar novamente a mediunidade, fazer todo aquele processo de preparação, foi algo totalmente novo. Foi como se eu estivesse redescobrindo toda essa relação com a mediunidade, pela forma como nós estudamos, como aquilo foi apresentado, primeiro pelo André, depois pelo Rodrigo, né? Então, me fez, digamos assim, ter um novo início
dentro da doutrina espírita com relação principalmente a essa questão da mediunidade. Claro que, além dessa atividade, nós participamos também das reuniões públicas que aconteciam às quintas-feiras. Eu lembro de várias vezes em que fizemos palestra lá, e sempre esse clima de alegria, de fraternidade, de amizade mesmo, que reinava entre nós. Lembro que sempre era um motivo de festa nós estarmos juntos naquela casa, e sempre nós inventávamos alguma coisa para fazer depois das nossas atividades, como uma forma de continuar conversando, continuar falando sobre tudo aquilo que nós fazíamos lá dentro. Então, só tenho excelentes recordações daqueles momentos que tivemos no Marília Barbosa.